Pessoal, eu queria começar com uma questão que ainda é assunto da aula anterior, tá? Mas que eu vou usar durante essa aula também. Então, a primeira questão que eu queria fazer com os senhores aí, pessoal, seria essa questão, ó, da página 175, questão 46, por favor. Ainda não é matéria nova, mas vai introduzir um conceito que eu vou usar nessa aula. Bom, cai na prova da Unicamp. Diz, para construir uma curva floco de neve, divide-se um segmento de reta, que é a figura 1, em 3 partes iguais. Então, essa é a primeira coisa, ó. Então, eu vou pegar essa figura 1 que está aqui, e eu vou dividir essa figura 1 em 1, 2, 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3 partes iguais, ok? Em seguida, o segmento central sofre uma rotação de 60 graus e acrescenta-se um novo segmento de mesmo comprimento que os demais. Então, olha o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara aqui do meio, ó, e eu vou apagar ele, ó. Então, esse segmento de reta aqui do meio, ele se apaga, ok? E aí, o que eu faço? Eu construo um novo segmento. Então, esse novo segmento ele é construído aqui e rotaciona ele de 60 graus. E depois eu coloco um outro comprimento aqui do lado de mesmo tamanho. Ou seja, esse tamanho aqui fica igual a esse tamanho aqui. E aí, perceba que agora fica um triângulo o quê, pessoal? No meio ficaria um triângulo equilátero se você continuasse, porque o ângulo é de 60 graus. Ok? Como mostra a figura 2. Bom, nas etapas seguintes, o mesmo procedimento é aplicado a cada segmento da linha poligonal, como está ilustrado na figura 3. Então, o que ele vai fazer agora? Eu vou pegar essa figura 2 e eu vou dividir o meio em quantas partes? Ó, eu vou pegar esse segmento e vou dividir em 3 partes iguais. Eu vou pegar esse segmento e dividir em 3 partes iguais. Esse segmento em 3 partes iguais. Esse segmento em 3 partes iguais. Depois, o meio, esse cara do meio aqui, eu vou apagar ele. Então, esse cara aqui, ele apaga. E ele fica rotacionado de 60 graus. E aí, eu construo um outro cara aqui e percebo que essa figura que está aqui, ó, é a que apareceu aqui. Bom, mas o que eu fiz nesse segmento, eu vou fazer igualzinho, por exemplo, nesse segmento. O que foi que eu fiz nesse segmento? Eu apaguei a parte que está no meio. Então, essa parte do meio aqui, ela é apagada. Depois, nesse pedaço, você vai construir um triângulozinho aqui e vai colocar aqui, pessoal, esse pedaço aqui, ó, é esse pedaço que ficou aqui. Mas aí você vai fazer em todos os segmentos, ou seja, você vai fazer nesse segmento também, o que vai dar esse pedaço, e também você vai fazer nesse segmento aqui, que vai dar esse pedaço. Bom, depois, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar esse segmento, ó, e vou gerar esse pedaço. Depois, pessoal, eu vou pegar esse segmento lateral e vou gerar esse pedaço. E aí, com todos os segmentos daqui, ó, com todos os segmentos, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Ok? Bom, atenção. O que eu quero que os senhores tenham de teoria dessa questão aqui, que eu vou usar bastante para os senhores, seria o seguinte, ó. Essa figura, ela é formada pelo que nós chamamos de autossemelhança. O que seria uma figura que tem autossemelhança? É uma figura em que você consegue ver em partes dela a figura como um todo, semelhante e menor. Como assim? O que eu quero que vocês visualizem é o seguinte, ó. Se eu olhar essa figura somente aqui, ó, se eu olhar essa figura somente aqui, ó, esse pedaço que está aqui, eu consigo ver ele aqui e eu consigo ver ele aqui, por exemplo. Tudo bem? Mas esse pedaço, ele é semelhante ao pedaço grandão. Ok? Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça é que aqui você vai ter o quê? Isso aqui, ele se repete na figura como um todo. Isso é chamado de autossemelhança. E as figuras que são formadas por autossemelhança são chamadas de fractal. Não precisa anotar isso agora, que mais para frente a gente vai fazer um resumo teórico disso. Por enquanto, eu só estou introduzindo esse conceito aos senhores, o conceito de fractal. O que é um fractal? Não precisa anotar, só presta atenção.
Fractal é uma figura formada por autossemelhança. Eu consigo ver em partes da figura ela como um todo, semelhante e menor. E para você formar um fractal, você sempre vai ter um padrão para se seguir. Qual é o padrão dessa figura? Ele falou, eu pego cada segmento, divido ele em 3 partes, o do meio some, depois eu pego esse cara, construo com 60 graus de um lado e 60 graus do outro. Esse é o padrão do fractal. E o mais importante, do ponto de vista matemático, para matar questões de fractal no vestibular, é que, pessoal, todo fractal está associado a PG. Todo fractal está associado a uma PG. Beleza? É isso que eu queria que vocês tivessem na cabeça para a gente começar a resolver a questão. Bom, pergunta do cara. Se o segmento inicial mede 1 centímetro, qual é o comprimento da curva obtida na sexta figura? Muito bem. Então, ele quer saber o comprimento da sexta figura. Bom, vamos começar, então, com a primeira figura. Gente, a primeira figura, o comprimento dela, eu vou chamar de A1, ok? Então, esse tamanho aqui, o problema me falou que vale 1 centímetro. Então, o A1 vale 1 centímetro. O segundo segmento, eu vou chamar de A2. O que eu fiz? Primeiro, eu dividi esse tamanho 1 em 3 partes iguais. Significa, então, que esse tamanho aqui vale 1/3. E aí eu pergunto, quantas vezes vai ter esse 1/3? Vai ter 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, eu vou ter 4 vezes o tamanho 1/3. Qual vai ser o tamanho da terceira figura? Vou chamar ela de A3. Vamos lá. O segmento 1/3, ele foi dividido em 3 partes iguais. Ou seja, você vai ter que calcular 1/3 de 1/3. Como é que eu faço para calcular 1/3 de 1/3? Multiplica em cima com em cima, que vai dar 1. Multiplica embaixo com embaixo, 3 vezes 3 vai dar 9. Ou seja, esse tamanho daqui até aqui vale 1/9, que é 1/3 de 1/3. Pergunta agora é, quantas vezes esse tamanho vai aparecer? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você vai ter 16 vezes o tamanho 1. Bom, e agora, o que você vai ter que falar? Eu falei isso aqui, ó. Se você tiver essa teoria aqui, você mata muito bem a questão, ó. Fractal está associado a PG. E os senhores têm que sempre olhar e verificar 2 PGs sendo formadas no fractal. Qual é a primeira PG formada no fractal, galera? A primeira PG formada no fractal é com a quantidade de figuras que vai aparecendo. Esse 4 significa dizer que foi 4 vezes 1/3 apareceu na figura 2. Esse 16 significa dizer 16 vezes apareceu o tamanho 1/9. Então, essa quantidade de figuras, 4, 16 e assim vai sucessivamente, é uma PG. E perceba que essa PG tem razão 4. Ok? Mas é óbvio. Por quê? Porque um tamanho deu origem a 4 novos tamanhos. Olha aqui. Aqui, pessoal, um tamanho deu origem a 1, 2, 3, 4 novos tamanhos. Isso acontece sempre como um padrão. Então, se aqui você tem 16, pega 16, multiplica 16 por 4, porque essa PG tem razão igual a 4, você vai ter que, na outra área, vai ter 64 vezes. 64 vezes que tamanho? Da outra PG. Outra PG que você tem que observar é a PG formada pela quantidade, pelo tamanho de cada segmento. Esse cara também é uma PG. Posso falar de 1/3 aqui, o primeiro termo, pessoal, e de 1/3 a razão. Daqui para cá, a gente multiplicou por 1/3. Então, se você daqui para cá também multiplica por 1/3, você vai ter o próximo segmento. 1 vezes 1 vai dar 1, 9 vezes 3 vai dar 27. Então, é sempre assim. Fractal sempre vai ter o mesmo raciocínio na cabeça, ok? Você sempre vai ter que fazer a montagem de 2 PGs.
A primeira PG é a quantidade de novos segmentos que vão aparecer, de novas figuras que vão aparecer. E essa quantidade é uma PG. Se você quiser, pode começar lá em cima, ó, de primeiro termo igual a 1 e de razão igual a 4. E a segunda PG é essa PG aqui, formada pelo tamanho de cada segmento. E essa PG, pessoal, vamos começar aqui, ó. O tamanho do primeiro vale 1, então de primeiro termo também igual a 1. E de razão agora igual a 1/3. Agora é um momentinho para eu parar, para você digerir, verificar se tudo isso que eu falei ficou claro, por favor. Fractal é uma figura formada por autossemelhança, onde você vai encontrar PGs. Duas PGs especial destaco. A PG formada pela quantidade de novos segmentos que vão aparecer a cada figura, que seria essa PG aqui de primeiro termo 1 e razão 4. Segunda PG, o tamanho de cada segmento que vai aparecendo, que seria essa segunda PG de primeiro termo 1 e razão 1/3. Pessoal, vê se isso ficou claro, por favor. Ô, Luiz, se elas estão crescendo na mesma proporção, por que eu não posso falar que tem uma PG só de razão 4/3? Eu vou chegar nisso agora. Uhum. Mas cuidado, não está crescendo na mesma proporção, tá? Proporção é a igualdade de razões. Quando você fala proporção, você está falando assim, está crescendo na mesma razão, ok? Ah, não, tá. Não, beleza. Isso, a primeira PG formada pela quantidade seria 4 e a segunda PG seria 1/3. Só ficou errado essa frase, só para se alertar, ok? Mas o raciocínio... Ah, não, tá já. O raciocínio é esse mesmo. O que eu quero finalizar agora que o João falou, pessoal, seria o seguinte, ó. Toda vez que você pegar uma PG e multiplicar por outra PG, o resultado gera uma outra PG. E essa última PG que é a PG importante. Então, o raciocínio sempre vai ser o mesmo. Eu quero dividir o seu raciocínio fractal sempre em etapas. Etapa número 1, monte a PG dos tamanhos. Etapa número 2, monte a PG das quantidades. Etapa número 3, multiplique os dois. E monta a PG que vai dar o geral. Foi isso que você perguntou, né, João? Isso foi sim. Obrigado. Então, vamos lá, galera. A última PG, pega a primeira PG, multiplique pela segunda PG. O resultado sempre vai ser uma PG. E essa PG final, que é a terceira PG, vamos colocar assim, ela vai ter primeiro termo igual a quanto? Gente, o primeiro termo vai estar aqui, 1 vezes 1, que é igual a 1. E a razão vai ser igual a quanto? É a primeira razão, 4 vezes a segunda razão, 1/3. Isso aqui vai dar 4/3. E essa PG que vai dar o tamanho de cada figura ao todo. Tudo bem? Qual é a pergunta do cara? Qual é o tamanho da sexta figura? Então, o que ele está pedindo? O cara está pedindo para nós o A6. Vamos lá. A6, termo geral de uma PG, é igual a 1 vezes uma certa quantidade de razões. Quantas razões? 6 menos 1 significa dizer que são 5 razões, o expoente. E o expoente que indica essa quantidade de razões. Vamos lá? Então, quer dizer que esse A6 é igual ao A1, que vale 1, vezes a razão, que é igual a 4/3, elevado a quinta. O que torna certa a resposta para a gente, resposta letra C. Beleza? Primeira questãozinha, então, galera, é isso aí. Agora a gente começa a nossa matéria nova. Agora a gente começa a soma dos termos de uma PG. Pô, já vi cair fractal demais na prova do Enem, galera. Muito, muito fractal mesmo, tá? Agora, tomem nota. Caderno dos senhores, vamos fazer nossas anotações. Soma dos termos de uma PG. Pessoal, para a soma dos termos de uma PG, a gente vai ter que dividir ele em 2 casos, ok? Então, o primeiro caso seria se a PG for finita. Se a PG for finita, tudo bem? Pessoal, se a PG for finita, você tem uma formulazinha para você determinar a soma dos N primeiros termos dessa PG. E como é que é essa fórmula, por favor? Essa fórmula é dada assim, ó. A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. É bagaceira essa aí, hein?
Essa é aquela fórmula que eu escrevo aí, faço um flashcard. Esse flashcard vai estar colado do lado da minha cama. E toda vez que eu acordar, eu olho para ele e tento verificar qual é a formulazinha. E depois eu verifico se eu estou fazendo certo ou errado. Tudo bem? Então, essa aí eu vou ter que revisitar algumas vezes para ter essa fórmula na cabeça. A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Tudo bem? Segundo caso, galera. Segundo caso é se a PG for infinita. E aqui, muitas pessoas olham com certa estranheza. Ué, Luiz, você vai somar quantas coisas? Infinitas coisas. E aí, é muito natural a gente pensar no quê? Ué, se eu estou somando infinitas coisas, a resposta tem que ser infinito. Ok? Faz sentido isso para vocês? E, na verdade, pessoal, faz sentido isso na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, você somar infinitas coisas, a resposta é infinito. Porém, tem um caso que a gente vai ver aqui agora, que você soma infinitas coisas e não dá infinito. E eu vou ilustrar isso. Imagina o seguinte, imagina que você vai a uma pizzaria e peça uma pizza grande, ok? Uma pizza grande vem com 8 pedaços. E aí você dê a seguinte instrução ao garçom. Garçom, toda vez que você passar por mim e verificar que meu prato está vazio, coloque a metade da quantidade de pizza que tem na bandeja. Pessoal, olha o que eu pedi. Ele sempre vai colocar metade da quantidade de pizza que tem na bandeja. Ok? Vamos ilustrar isso aqui do lado, esse exemplo. Ó. A pizza saiu do forno bonitinha, quentinha, acabou de sair, queijinho borbulhando, passa no seu prato, ele está vazio. Se ele está vazio, você deu a instrução para o garçom, ele vai colocar quantos pedaços de pizza no seu prato? Pessoal, se a pizza é grande, tem 8 pedaços, você vai colocar 4 pedaços no seu prato, metade. Ok? Você está morrendo de fome, faminto. Nesse momento, você pega e come todos os pedaços vorazmente. E aí, o garçom passa, seu prato novamente está vazio. Ele vai colocar quantos pedaços agora? 2 pedaços. Ficaram 2 na pizza, ficaram 2 na bandeja e colocou 2 no seu prato. Ok? Continuando, você já come mais moderadamente, a sua fome já não está tão grande, né? Esses 2 pedaços estão indo, e aí ele coloca mais um pedaço, que é a metade do que tinha na bandeja agora. Ok? Você já come esse pedaço vagarosamente, e aí assim que você findar, metade de um pedaço é colocado na sua pizza. Depois, galera, é colocado 1/4 de um pedaço. Depois é colocado 1/8 de um pedaço. Depois é colocado 1/16 de um pedaço. E dá para perceber que apenas do ponto de vista matemático, essa sequência numérica, ela é infinita. Você sempre vai ter um certo número que você vai conseguir calcular a metade dele. É isso que eu tinha que perceber. Mas na prática, o que vai acontecer? Cara, 1/16 de uma pizza, 1/32 de um pedaço de pizza, 1/64 de um pedaço de pizza. Vai chegar um momento em que aquele pedaço vai ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que o garçom vai falar, acabou. Ok? Ou seja, o último pedaço vai ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a gente fala que tende a zero. E é nessa situação, e apenas nessa situação, que você soma infinitas coisas, o resultado não dá infinito. Que situação? Pessoal, a única situação é quando você tiver uma PG decrescente. E qual é a condição necessária e suficiente para que a PG decresça? Para que esse número aí, galera, fique cada vez menor? É a razão. Uma PG decrescente toda vez que a razão estiver entre 0 e 1. Nesse caso, somar infinitas coisas vai ser diferente de infinito. Pelo menos que a gente vai ver no ensino médio, tá bom? Então, vamos fazer nosso resumo teórico. Anotem, por favor. A soma dos infinitos termos de uma PG não é igual a infinito. Repetindo, a soma dos infinitos termos de uma PG não é igual a infinito somente quando ela for decrescente, ou seja, quando a razão estiver entre 0 e 1. Olha como é que eu escrevi razão entre 0 e 1. Escreva que nem está na tela aí, tá bom?
quando a razão estiver entre 0 e 1.000. E, neste caso, a soma desses infinitos termos, ele é dado por essa fórmula, galera, A1 dividido por 1 menos Q. Agora eu tô com uma dúvida. Uhum. A soma não vai ser infinita nesse caso, por conta que os números são muito pequenos, é isso? Isso, a soma não vai ser infinita, porque ela, na verdade, tem um fim. Qual que é o fim? O último termo vai ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele tende a 0. Entendi. Se tivesse um fim. Beleza, então. Entendeu? Obrigada. Ela, apesar de ser infinita matematicamente, ela, na prática, ela acaba. Ela finda-se. Beleza, obrigada. Ok. Bora lá. Então, vamos começar o exemplo. Pessoal, vamos somar os termos dessa PG que eu coloquei aqui no exemplo? Que PG é essa? Fala para mim. Isso aqui é uma PG, cujo primeiro termo vale 4, ou seja, você comeu 4 pedaços de pizza a primeira vez, e cuja razão vale meio. Você pediu para o garçom colocar sempre metade da quantidade de pizza que tinha na bandeja. Colocando a formulazinha da soma dos infinitos termos da PG, vai ser igual a A1 dividido por 1 menos Q. Daqui, então, a soma dos infinitos termos vai ficar igual a A1, que é 4, dividido por 1 menos Q, 1 menos meio. Beleza? Isso vai dar a quantidade de pizza que eu comi ao todo nessa pizzaria. Bom, então vamos lá. Essa soma desses infinitos termos vai ficar igual a, em cima, 4. Pessoal, se de 1 inteiro você subtrai meio, sobra meio. Vamos lá, divisão de frações. Divisão de frações, conserva a primeira, que é 4, multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 2 sobre 1. Então, a soma desses infinitos pedaços vai ficar 4 vezes 2, 8, dividido por 1. Não preciso colocar, né? Olha que legal. Gente, se eu somar os infinitos termos dessa sequência, vai dar a quantidade de pedaços de pizza que eu comi. Quantos pedaços de pizza que eu comi? 8. Ué, mas eu pedi uma pizza grande, que vem 8 pedaços. Depois que eu comi esses infinitos termos, vai dar 8 pedaços comidos, ou seja, eu comi toda a pizza que eu pedi. Essa é a ideia, tá bom? Acho que fica bem legal essa ilustração na cabeça da soma dos infinitos termos. Copia aí rapidinho para a gente começar a fazer exercício sobre isso. Prof, a fórmula da soma da PG não tem um raciocínio lógico como o da PA? Tem sim. Tem uma maneira de você demonstrar isso, mas ela mais dificulta do que facilita. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu continuar, e aí no final da aula, eu demonstro ela, tá bom? Eu te mostro qual é o raciocínio que você tem que ter para chegar na fórmula, tá ok? De repente fica até legal, mas eu faço isso no finalzinho. Então, ó, no final da aula, depois, eu demonstro essa formulazinha da soma dos termos de uma PG. Bora, vamos lá. Primeira questão que eu quero fazer com os senhores está na página 178, questão de número 48 aí. Diz, um detalhe arquitetônico ocupando toda a base de um muro é formado por uma sequência de 30 triângulos retângulos. Então, essa informação é importante. Então, primeiro você tem 30 triângulos retângulos. Muito bem. Todos apoiados sobre os catetos e sem sobreposição. A figura a seguir representa os 3 primeiros triângulos dessa sequência. Então, são todos triângulos retângulos. Todos os triângulos têm 1 metro de altura. Então, ele já falou, pessoal, aqui vale 1 metro, aqui vale 1 metro e aqui vale 1 metro. O primeiro triângulo da esquerda para a direita é isósceles. O que é mesmo um triângulo isósceles? Os catetos são iguais. Então, se ele me disse que essa altura vale 1 metro, esse cateto também vale 1 metro, porque ele é um triângulo isósceles. E a base de cada triângulo a partir do segundo é 10% maior que a do triângulo imediatamente à sua esquerda. É aumento de 10%. Como é que eu penso em aumentar 10%? Pessoal, para você dar um aumento de 10% a qualquer coisa, você pensa no valor inicial,
que é sempre 100%, e esse valor inicial sofre um aumento, então você soma, e nesse exemplo, soma 10%. Ou seja, soma 10 sobre 100. Então, daqui vai ficar 110 dividido por 100, que você coloca duas casas decimais no 110, fica 1,1. Conclusão, para você aumentar alguma coisa em 10%, você sempre pega o número e multiplica por 1,1. Ou seja, quanto é que vai valer essa segunda base? Vai ficar 1,1 vezes 10. Quanto é que vai valer essa terceira base? Vai ficar 1,1 multiplicado por 1,1, ou seja, 1,1 ao quadrado, vezes 10 não, desculpa, pessoal, vezes 1 metro, né? Vezes 1 metro novamente. Ok? O que o cara acabou de me falar? O cara acabou, então, de me falar que a sequência numérica formada pelas bases é uma PG. É uma PG cujo primeiro termo vai valer 1 metro, e cuja razão vai ser igual a 1,1, porque rolou um aumento de 10%. Essa foi a leitura do texto e interpretação da questão. Gostaria de saber se até aqui vocês entenderam o que eu falei. Professor, eu não entendi o quadrado do 1,1. Ok. Então, ó, a primeira base vale 1. A segunda base, eu vou aumentar 10% desse valor. Então, você vai pegar esse 1 e vai multiplicar por 1,1. Isso está claro? Está claro isso. Sim? Agora, a terceira base, como é que eu faço para encontrar a terceira base? Você vai pegar esse valor, que é a base anterior, 1 vezes 1,1, e vai aumentar 10%. Ou seja, você vai multiplicar de novo por 1,1. Ah, entendi. Aí, por isso que apareceu 1,1 ao quadrado. Ó. Ah, beleza, não estava conseguindo ver isso. Obrigada. Sem problemas. Então, vamos lá. Vamos responder, então, que o problema perguntou para nós. Resposta da letra A. Na letra A, qual é o comprimento do muro? Ele quer saber só o comprimento do muro. Como é que eu faço para encontrar o comprimento do muro? Eu pego esse tamanho, somo com esse tamanho, somo com esse tamanho, e assim vai. Quantas vezes? 30 vezes. Então, para descobrir o comprimento do muro, eu vou somar 30 termos dessa PG. E como é que eu faço para encontrar a soma dos termos de uma PG? Vai ser A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Essa é a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, nesse exemplo, o S30 vai ficar igual ao A1, que a gente viu aqui, ó, que vale 1 metro, então vale 1, vezes a razão que a gente viu aqui que é 1,1, elevado a 30 menos 1, dividido por Q menos 1, 1,1 menos 1. Todo mundo entendeu as substituições? Então, vamos lá. Olha o dado que o problema me deu, que eu vou ter que usar, pessoal. Essa informação eu vou ter que usar, ó. Qual a informação? 11 elevado a 30 vai ter que ser igual a 1,745 vezes 31. Como é que eu vou encontrar esse 11 elevado a 30? Pessoal, a observação que eu tenho que fazer com os senhores aqui é a seguinte, ó. Esse 1,1, ele pode ser escrito como 11 dividido por 10. Ok? 11 dividido por 10. Que eu vou fazer até melhor, que eu vou escrever isso aqui como 11 vezes 10 elevado a menos 1. Então, no lugar do 1,1, eu vou colocar assim, 11 vezes 10 elevado a menos 1. Bora, como é que vai ficar essa conta, então? O S30 vai ficar igual, ó. Esse 1, nem vou escrever mais ele, porque é elemento neutro da multiplicação, multiplicar por 1 nem precisa. Esse 11, eu vou falar que é, desculpa, esse 1,1 eu vou falar que é 11 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui está elevado a 30, menos 1. Dividido por, aqui embaixo, 1,1 menos 1, vai dar 0,1. Então, esse S30 vai ficar quanto, pessoal? Esse S30 vai ser, como aqui é uma multiplicação, esse expoente 30 é expoente do primeiro e também expoente do segundo. Ou seja, eu posso falar que isso aqui fica 11 elevado a 30
vezes 10 elevado a menos 30, menos 1, dividido por 0,1, ou se eu preferir, eu vou colocar 1 sobre 10 no lugar do 0,1. No lugar do 11 elevado a 30, eu vou colocar exatamente o valor que ele pediu para eu colocar, ó. Então, no lugar do 11 elevado a 30, eu vou escrever isso como 1,745 vezes 10 elevado a 31. Então, vai ficar que o S30 é igual ao número que eu acabei de colocar. O restante eu vou copiar, ó, vezes 10 elevado a 30, né? Vezes 10 elevado a menos 30, menos 1, dividido por 1/10. Esse S30, então, vai ficar igual a quanto? Bom, e agora eu vou fazer essa conta aqui, ó. Produto de potência com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, o 1,745 eu vou manter, vezes 10 elevado a 31 vezes 10 elevado a menos 30, somando, vai dar 10 elevado a 1, que é 10, menos 1, dividido pelo 1/10. Bora lá, esse S30, então, vai ficar igual. Multiplicar por 10, só avanço uma casa decimal. 1,7 vezes 10 vai ficar 17. Então, 17,45 menos 1 dividido por 1/10. 17 menos 1 fica 16. 16,45 dividido por 1/10. Divisão de frações conserva a primeira, que é o 16,45. E multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 10 sobre 1. Então, eu inverti 1/10, colocando 10 sobre 1. E aí, por fim, multiplicar esse número por 10 é tornar ele 10 vezes maior, deslocar a casa de novo, então esse número fica 164,5 unidade medida metros. Ó, queria que vocês decorassem aqui para mim, que eu vou mudar o slide, tá bom? Então, ó, o que eu acabei de encontrar? A soma de todos esses comprimentos aqui, que deu 164,5 metros. Então, passando para o próximo aqui, para a gente fazer a letra B. Então, acabei de descobrir que se eu pegar os 30 triângulos aqui, e for até o finalzinho dele, esse comprimento aqui embaixo, galera, deu 164,5 metros. Beleza? O que o cara perguntou para nós na letra B. Na letra B, que seria, possivelmente, se caísse essa questão do Enem, ele ia perguntar só a letra B para a gente, tá? Letra B. Quantos litros de tinta são necessários para pintar os triângulos do detalhe, utilizando uma tinta que rende 10 metros quadrados por litro? Então, o que eu vou ter que fazer? Pessoal, eu vou ter que descobrir quanto é que vale a área 1, mais essa área 2, mais essa área 3, até a área 30. É isso que eu vou ter que descobrir. A soma de todas as áreas, né? Então, quanto é que vai valer, pessoal, a soma das áreas? A soma das áreas vai ser a área do primeiro, que é a base do primeiro, vezes a altura, que o cara já me falou que vale 1 dividido por 2, mais vai ser a base do segundo, vezes a altura, dividido por 2 para dar a área do segundo, até a área do último. Quanto que é a área do último? É a base do último, que eu vou chamar de base 30, vezes a altura 1, dividido por 2. Percebam que para determinar essa soma de todas essas áreas, que eu vou chamar apenas de S, tá bom? Essa soma de todas as áreas eu vou chamar de S. Você pode colocar esse 1/2 em evidência como um fator comum. Então, colocando esse 1/2 em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar a base 1 somada com a base 2, e assim vai sucessivamente até a última base, que é a base 30. Então, eu estou somando todas as áreas. Por que somar das áreas? Porque ele quer pintar. Toda vez que eu quero pintar alguma coisa, eu tenho que calcular a sua área. Ok? Bom, e o interessante é o quê? O interessante é que a soma dessas bases foi o que a gente fez lá na letra A. A soma dessas bases é o comprimento de todos os muros. A soma dessas bases vai dar 164,5 metros. Ou seja, a soma de todas as áreas vai ser a metade desse valor.
Metade desse valor vai ficar metade de 16, fica 8. Metade de 4 fica 2. Metade de 0,5 fica 0,25 metros quadrados. Todo mundo entendeu que se eu somar todos esses triângulos, galera, a soma das áreas de todos eles vai dar 82,25 metros quadrados? E agora, para finalizarmos, uma regra de 3, né? O que ele falou? Ele falou que uma tinta que rende 10 metros quadrados por litro. Então, pessoal, 10 metros quadrados de área corresponde a 1 litro de tinta. Então, 82,25 metros quadrados que você vai pintar ao todo vai corresponder a um volume V de tinta que você vai precisar. Fazendo o produto cruzado, esse vezes esse vai ficar aqui 10 vezes, é igual a esse vezes esse, 82,25. Então, para encontrar esse V, você divide por 10, então vai ficar 8,225 litros de tinta. Essa é uma boa questão bem legal, tá? De soma dos termos da PG. Tá aí, primeira questão da aula de hoje, pode perguntar. Copia aí, acaba de copiar, para a gente passar para a próxima parte, que eu já até entreguei, que o slide já foi e voltou algumas vezes, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o fractal. Professor, eu queria saber se nesse tipo de questão eu tenho que falar se são necessários 9 litros de tinta ou 2, esse valor. Esse valor, Mariela, você vai precisar de 8,225 litros de tinta. Ele pode perguntar o seguinte: vamos supor que eu tenha que comprar galões de 1 litro. Galões não, mas latas de 1 litro de tinta. Quantas latas eu vou precisar? Aí a quantidade de latas não pode ser 8,225. Você não consegue ir lá na loja e comprar 8,225 latas, ok? Aí você tem que comprar 9 latas. Ah, entendi. Obrigada. Mas ele não perguntou a quantidade de latas, ele perguntou a quantidade de tinta. A quantidade de tinta é essa, 8,225 litros, ok? Ok, obrigada. Vamos lá, então. Mais resuminho teórico da aula de hoje. Pessoal, fractal. Vamos nisso aqui, fractal. Primeiramente, o conceito de fractal é agora que a gente vai escrever, não naquele momento, tá bom? Então, anotem aí o que é fractal. Anotem aí. Fractais, melhor, são figuras formadas por autossemelhança. Fractais são figuras formadas por autossemelhança. Toda vez que a gente tiver o prefixo auto, você emenda na outra palavra, dobrando S. Se a outra palavra começar com S, né? Autossemelhança. Não tem mais hífen aí. Assim, padrões da figura inteira. Assim, padrões da figura inteira são repetidos em partes da figura, em cada parte. Assim, padrões da figura inteira são repetidas em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. Assim, padrões da figura inteira são repetidas em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. Pessoal, aqui eu peguei um videozinho que vai mostrar isso que eu estou querendo falar da autossemelhança, de você montar essa figura em escalas cada vez menor. Tudo bem? Posso colocar esse vídeo agora aí? Olha lá, ó, um videozinho que eu coloquei aí no YouTube. Perceba o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui. Olha a figura como tá. Gente, você tem essa figura. Esse aqui é o padrão do fractal, ó. E esse padrão do fractal, ele se repete aqui, ele se repete aqui, ele se repete aqui. E ele vai se repetindo em partes da figura menor, nessas bordinhas todas, ok? E também, ó, nisso aqui. E ele vai mostrar pra gente, ó. Eu vou dar um zoom nessa figura. Olha que legal. Ele aqui, ó. Aquela figura que é o padrão, ela tá aqui, mas ela se repete aqui, 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 se repete aqui. Vai se repetir nesse ponto aqui também, que ele vai dar um zoom, ó. Olha a figura inicial formada aqui de novo, ó. Isso é fractal, tudo bem?
Então, esse que é o papo do fractal. À medida que você vai dando zoom, galera, você vai ver a figura como um todo em partes dela. Isso é chamado de autossemelhança. Ok, pessoal? E aí, se você botar no YouTube, aí você vai ter um monte de fractais lá, bonitos, né? São essas figuras psicodélicas que você fica olhando e fica, no caso aí, hipnotizados por ela. Ó, eu vou voltar aqui, vou deixar correr rapidinho. Bom, é isso. Para mim deu. Se você quiser depois se divertir, pega lá no YouTube, pode dar uma olhadinha em alguns vídeos desses, tá ok? Sem problema algum. Tem pessoas que ficam até tontas olhando para isso, né? Já me falaram que ficam tontas olhando para essa bagaça aí, mas não tem problema não. Se você não quiser olhar de novo, fique à vontade. O mais importante é vocês entenderem agora do ponto de vista matemático o que eu quero do fractal. Então, anotem para mim como propriedades. Primeira propriedade que eu quero que vocês coloquem aqui seria as medidas dos lados das figuras que aparecem em cada etapa. As medidas dos lados das figuras que aparecem em cada etapa estão em PG. E eu vou colocar assim, vírgula, de razão que. Então, essa é a primeira PG que os senhores têm que identificar, tá bom? As medidas dos lados, tá bom? Tem que identificar essa PG, qual é o primeiro termo e qual é a razão. Feito isso, uma segunda coisinha importante é bom observar. 2. Pessoal, pergunta aos senhores. Se você tem duas figuras que são semelhantes, e a razão dos lados, a razão entre esses lados é igual a quê? O que eu posso afirmar sobre a razão entre as áreas? Estudamos isso, é importante ter na cabeça. A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual à razão dos seus lados elevado ao quadrado, ok? Então, essa eu vou colocar aqui, porque de vez em quando, fractal, ele vai pedir, na verdade, de vez em quando não. Na maioria das vezes, fractal vai pedir a soma das áreas, e não a soma dos lados. E aí você vai precisar dessa propriedade, ok? Desse modo, as áreas das figuras que aparecem em cada etapa também estão em PG. Porém, de razão igual a Q elevado ao quadrado. Ok? Que é aquela teoria que a gente falou. Pessoal, qual teoria? A teoria em que, se os lados estão em PG de razão Q, as áreas estão em PG de razão Q ao quadrado. A razão das áreas é igual à razão dos lados elevado ao quadrado. Caso as figuras sejam semelhantes, que é o que acontece no fractal. E a terceira coisa que a gente tem que fazer, a última PG sendo formada. Qual é a última PG que está sendo formada? Pela quantidade de figuras que aparecem em cada etapa, ok? Então, ó, as quantidades de figuras que aparecem em cada etapa, melhor, de figuras iguais, congruentes, né? Vou colocar iguais, que aparecem em cada etapa, formam outra PG. E essa razão não tem nada a ver com a razão da primeira, nem com a razão da segunda PG que a gente falou anteriormente, tá bom? É uma outra razão qualquer aí que você tem que correr atrás, tá? Mas falou de fractal, siga esses 3 passos. Corra atrás dessas 3 PGs, que vai ser sucesso para matar as questões de fractal, e a gente vai ilustrar isso na próxima questão, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa última questão da aula de hoje aí. Essa questãozinha da página 175, questão de número 35. Diz, construir fractais no computador. E a gente viu um exemplo de um fractal muito bem feito, né? Eu coloquei no vídeo lá, mas aqui é um fractal um pouco mais simples. Corresponde a um procedimento como descrito a seguir. A partir de um triângulo equilátero de área A, acrescentamos no meio de cada lado um outro triângulo equilátero, de lado igual a 1/3 do lado do anterior.
Então, vamos lá. O que ele falou? Ele falou que você vai ter primeiro um triângulo grandão. Esse triângulo grandão, pessoal, é um triângulo equilátero. E ele disse que esse triângulo equilátero, a área dele vale A. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado e vou dividir em 3 partes iguais. E aqui no meio desse lado, eu vou desenhar um outro triângulo equilátero que vai ser semelhante ao primeiro. Mas o que eu fiz nesse lado, eu vou fazer igual a esse lado aqui. E eu vou fazer igual a esse lado aqui. Sempre dividido em 3 partes iguais. Continuando a leitura. Aos lados livres desses triângulos, acrescentam triângulos de lados iguais a 1/3 dos anteriores, e assim eu faço sucessivamente, construindo uma figura com uma infinidade de triângulos. Ou seja, dividir esse lado em 3 partes iguais e construir um outro triângulo equilátero aqui no meio. Dividir esse lado em 3 partes iguais e aqui, galera, de novo, um novo triângulo equilátero aqui. Dividir em 3 partes iguais um novo triângulo equilátero, e eu fiz isso ó, em todos os lados livres. E aqui também, ó, no finalzinho. Ok? Mas ele vai fazer isso quantas vezes, galera? Ele vai fazer isso infinitas vezes. Significa dizer que eu não vou parar a figura aqui. Aqui eu vou colocar um novo triângulo equilátero. E aqui é um novo triângulo equilátero. Em todos esses azuis aqui, ó, eu vou colocar novos triângulos equiláteros, sempre aonde? Dividindo o lado em 3 partes iguais e colocando no 1/3 central. Quantas vezes eu vou fazer isso? Ele me falou no problema. Ele me falou que eu vou fazer infinitas vezes esse procedimento. Mas como eu quero que os senhores pensem? Ah, falou de fractal. Falou de fractal, lembra de quê? PG. Quantas PGs? 3 PGs que eu vou montar. Pense em cada uma delas. Primeira PG? PG formada pelos lados, ok? Então vamos lá. Então a PG número 1. Pessoal, quanto é que vai valer o lado do primeiro triângulo aqui? Deixa eu colocar o primeiro triângulo em preto, tá bom? Quanto é que vai valer o lado do primeiro triângulo que eu destaquei aqui, que está em preto? Eu vou falar que o lado do triângulo que está em preto, pessoal, é um lado L, tá? Então, ó, do primeiro triângulo, eu vou chamar de L1. O primeiro lado vale L. Do triângulo que está em verde, esse aqui, que eu vou chamar de L2. Esse segundo lado é L dividido por 3, 1/3 de L. Depois, desse terceiro lado aqui, que eu vou chamar de L3, esse terceiro lado vai ser 1/3 do anterior, dividido por 3, vai ficar L sobre 9. Depois, desse triângulo vermelhinho aqui, ó, desse triângulo vermelhinho aqui, vai ser 1/3 do anterior, que eu vou chamar de L4. Isso vai ser igual a L sobre 27. E essa é a primeira PG que eu quero que a gente tenha na cabeça. Essa PG é uma PG cujo primeiro termo dela vai valer L e cuja razão dela vai valer 1/3. Pessoal, a PG formada pelos lados, tá claro? Luiz, não entendi como você descobriu que a razão da PG é 1/3. Vamos lá, Bia. Ele falou aqui, ó. Vamos ler de novo a questão. A partir de um triângulo equilátero de área A, acrescenta-se no meio de cada lado um outro triângulo equilátero de lado igual a 1/3 do anterior. Ele falou aqui. Segundo a sequência para essa questão, por causa da pergunta que ele fez, é a sequência formada pelas áreas individuais de cada um, ok? Então, vamos lá. Vamos chamar de área 1. A área dessa primeira figura que está aqui, ó, área 1, que o problema me falou que vale razão. Vamos chamar de área 2, área desse aqui. E aí, pessoal, a gente não vai, nesse caso, mais uma figura. Eu vou na parte teórica. Qual é a parte teórica que você tem? A parte teórica é, se os lados estão em PG, significa dizer que as áreas também estarão em PG. Em PG, cuja o primeiro termo, a gente acabou de falar que é razão, e cuja razão é igual à razão anterior, à razão dos lados, que é 1/3, elevada ao quadrado.
Ou seja, a razão das áreas vai ser igual a 1/9. 1/9. Dessa forma, então, você vai dividir por 9 essa área. Então, vai ficar A dividido por 9, a área desse segundo triângulo aqui. Pessoal, a área do terceiro triângulo, que seria desse que está aqui, ó. Essa área aqui vai ser 1/3 dessa anterior, ou seja, você vai multiplicar por 1/9, desculpa, 1/3 não. Essa área vai ser igual a 1/9 do anterior, ou seja, você vai multiplicar essa área por 1/9. Então, vai ficar A em cima, 9 vezes 9, 81 embaixo. E, por fim, a área desse que eu coloquei em vermelho aqui vai ser o quê? A área 4. E essa área 4, você vai pegar esse cara e vai multiplicar também por 1/9, porque essa é a razão da PG. Então, multiplica A vezes 1 vai dar A. Multiplica 81 vezes 9, vai ficar 7. 9 vezes 8 dá 72, 729. E agora vai vir a principal área. Pessoal, dá uma olhadinha se até aqui ficou claro. Eu vou precisar de um pouco mais de espaço aqui. Eu vou ter que dar uma mágica aqui. Estou me espremendo muito aqui, né? E agora, a última sequência numérica é a quantidade de figuras que você vai ter. Primeira pergunta que eu faço aos senhores é, pessoal, olhando para esse triângulo que eu estou colocando em preto aqui, quantos desses triângulos pretos tem na figura? Bom, existe apenas um desses triângulos. E eu vou chamar de azão 1. Seria o quê? A soma de todos os triângulos que têm áreas igual a 1, ok? Então, você só tem um triângulo de área igual a A. Bora. Quem vai ser azão 2? A soma de todas as áreas azinho 2. Ou seja, minha pergunta é, quantos triângulos verdes desses aqui, iguais a esse verdinho, vai ter na figura? Bom, você vai ter um desse lado, 2 contando com esse aqui, e 3 contando com esse aqui. Então, quantos triângulos iguais a A sobre 9 eu tenho? Existe 3 vezes a área A sobre 9 nessa figura. E agora, quem vai ser azão sobre 3? A soma de todas as áreas azinho sobre 3. Então, minha pergunta é, quantas áreas iguais a essa tem na figura? Então, eu vou contar, ó. Existe uma aqui, depois 2, 3, 4, 5, 6 áreas dessa. Então, você vai ter 6 vezes a área azão sobre 81. E, por fim, como é que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, esse triângulo, gente, vai dar origem àquele triângulo vermelhinho aqui do lado e um triângulo vermelhinho aqui do outro, ok? Então, eu posso pensar no seguinte, ó, cada figura deu origem a 2 novos triângulos pequenininhos equiláteros dele. Se eu tinha antes 6 figuras e cada uma deu origem a 2 novas, significa dizer que agora, se você contar todos, você vai ter, não, azão 4, 12 figuras com essa área aqui. 12 figuras com a área A sobre 729. Eu posso contar se eu quiser, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas ter esse raciocínio é legal. Qual raciocínio? Cada triângulo que está em roxo deu origem a 2 novos triângulos vermelhos. Se eu tinha 6 triângulos roxos, 6 vezes 2 vai dar 12 triângulos vermelhos. Pessoal, o raciocínio que eu queria que vocês tivessem na cabeça. Essas 3 etapas aqui, ó. Formar a PG dos lados. Formar a PG das áreas. E depois formar a PG das quantidades. E agora vem uma parte importante, uma OBS importantíssima sobre fractal. Professor, pode repetir o 3, por favor? O 3, o passo 3 é esse aqui, que você perguntou? Sim? Ok. Bom, o passo 3 seria o seguinte, ó. Essa figura é o triângulo que está em preto. Aí você vai ter que perguntar assim, quantos triângulos pretos você tem na figura como um todo?
Na figura como um todo, existe apenas um triângulo preto. Depois, isso aqui é a área de um triângulo verde. Aí eu pergunto para você, na figura como um todo, existe quantos triângulos verdes? Aí tem um aqui, dois aqui, três aqui, então tem 3 triângulos verdes. Então é isso. A outra figura você tem que montar o quê? A PG das quantidades, tá bom? Ó, essa área aqui é a área do triângulo que está em roxo. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos roxos, foi isso que você escreveu. Respondido? Beleza. Então vamos lá. Agora, a última observação importante é, olha essa sequência numérica formada pela quantidade de termos. Pessoal, se você pensar em uma PG, daqui para cá você multiplicou por 3. Ou seja, o triângulo original, ele deu origem a 1, 2, 3 triângulos da próxima etapa. Tudo bem? Agora, se você pensar depois, pessoal, numa PG daqui para cá, essa PG dobrou 3 vezes 2, que dá 6. Ou seja, a razão passa a ser 2. Porque cada triângulo verde deu origem a 2 novos roxos. O que eu quero falar com vocês é que agora cada triângulo roxo vai dar origem a 2 novos vermelhos. Então, atenção, nem sempre, e eu falo aí geralmente, e eu falo aí na maioria das vezes, a PG formada pela quantidade de novas figuras que vão aparecendo a cada etapa, ela só vai acontecer a partir do segundo termo. Daqui para cá não faz parte da PG, porque aqui você multiplicou por 3. Mas agora você vai vir daqui para cá, vai multiplicar por 2. Daqui para cá vai multiplicar por 2. E sempre vai ser multiplicado por 2. Então o que eu quero? Volta no que vocês escreveram aqui. E aí a gente vai completar essa bagaça aqui. Vamos completar o terceiro. Completar o terceiro seria o quê? As quantidades de figuras que aparecem em cada etapa formam outra PG, vírgula, geralmente não é sempre, geralmente é a maioria das vezes, ok? Geralmente a partir do segundo termo. Geralmente a partir do segundo termo. Luiz, e como é que eu vou saber se é a partir do primeiro ou a partir do segundo que a PG vai acontecer? Aí, pessoal, aí é olhar a figura e fazer essa análise que eu fiz. Tudo bem? Você tem que fazer cada etapa para cada figura, pensando nessas 3 aí. Tá certo? Então, ó, a quantidade de figuras iguais que aparecem em cada etapa formam outra PG. Não tem essa vírgula aqui, né, pessoal? Formam outra PG. Não pode ter o complemento separado com vírgula do verbo, né? Então, tira essa vírgula para mim aí. Em cada etapa formam outra PG, geralmente a partir do segundo termo, ok? Então, vamos lá. Então, a PG formada das quantidades, galera, é a partir daqui. Tá claro? Que é uma PG de quê? De primeiro termo 2, ou desculpa, de primeiro termo 3 e de razão igual a 2. E essa nova PG que a gente formou aqui, que é a PG mais importante, que é a PG que você tem que encontrar, essa PG aqui, então, formada a partir do segundo termo, ela é uma PG cujo primeiro termo, então, vai valer quanto? 3A sobre 9. E cuja razão vai ser o quê? A razão que você acabou de encontrar aqui, que vale 2, multiplicada pela razão que você tem aqui atrás, que vale o 9, de razão 2 sobre 9. E aí, vamos embora, vamos fazer. O que ele pediu, então? Ele pediu a soma de todas essas áreas aqui. Como é que você vai encontrar essa soma total? Pessoal, para encontrar essa soma total, você vai pegar o primeiro cara, que tem área A, mais o quê? Mais essa soma que você fez aqui. Mais a soma dos infinitos termos dessa PG. Porque esse A não vai fazer parte da PG. Como é que você faz para somar infinitos termos da PG, então? Para somar infinitos termos da PG, você vai fazer A1 dividido por 1 menos Q. Então, a soma dos infinitos termos dessa PG vai ser igual ao A1
que a gente tem aqui, ó, que vai ser 3A sobre 9. Ah, posso simplificar, né? 3A sobre 9, ó, dá A sobre 3. Então, de primeiro termo, A sobre 3. E de razão, 1 menos 2 nonos. Então, a soma desses infinitos termos vai ser igual, em cima, A sobre 3. De 1 inteiro, você subtrai 2 nonos, vai dar 7 nonos. 9 sobre 9 menos 2 sobre 9 dá 7 sobre 9. Então, a soma desses infinitos termos vai ser igual a, conserva o primeiro, A sobre 3, e multiplica pelo inverso do segundo, 9 sobre 7. Posso simplificar esse 3 de baixo com 9 em cima sobra 3, embaixo sobra 1. E essa soma desses infinitos termos vai ficar em cima com em cima, acho que eu mudei a cor aqui sem querer. Em cima com em cima vai ficar 3A, embaixo com embaixo vai ficar 7. Essa não é a pergunta do cara, porque ele pergunta a soma total. A área total vai ser a área A, que não faz parte da PG, mais o 3A sobre 7, que é a soma de todo mundo. Aqui você pode pensar que é 7 sobre 7, então essa soma total vai ficar igual a 7A mais 3A vai ficar 10A. 10A dividido por 7. Eu dei uma aceleradinha aí nas contas, porque o nosso tempo estourou, mas dá uma olhadinha, por favor, galera, verifica se tudo ficou claro aí. Se não ficou claro, você pode perguntar. E para quem entendeu, valeu, galera, brigadão, por hoje é só, até mais. E não se esqueçam, semana que vem, aula de exercícios. Na segunda-feira sou eu que escolho os exercícios, na quarta-feira são vocês que escolhem, tá bom?